Meu nome é Rabi David Kessler. Estudei durante 42 anos o Talmud, a Torá e os escritos dos grandes sábios de Israel. Realizei mais de 300 análises críticas de fenômenos religiosos considerados sobrenaturais e nunca, em 4 décadas de trabalho rigoroso, encontrei um único caso que resistisse ao exame da razão. O que aconteceu comigo em Monza, em outubro de 2006, destruiu tudo isso. Não vou contar o que senti. Vou contar o que os médicos mediram, o que os instrumentos registraram e o que encontrei dentro de um envelope lacrado que carreguei durante 18 anos sem abrir, porque um menino moribundo de 15 anos me disse para não abri-lo ainda. E o que estava escrito ali dentro, com data, com endereço e com o meu nome completo, é o motivo pelo qual estou aqui, contando isso a você esta noite. 18 anos calei. Esta noite conto tudo. Deixa eu te dizer quem eu era antes de outubro de 2006. Sou rabino ortodoxo, formado em Jerusalém, com especialização em análise comparada de tradições místicas. Passei 28 anos como professor no Instituto de Estudos Judaicos de Milão antes de aceitar uma cadeira visitante na Universidade de Pádua. Meu trabalho específico, aquilo que me deu certa reputação nos círculos acadêmicos, era a desconstrução sistemática de narrativas milagrosas dentro e fora da tradição judaica. Não para destruir a fé das pessoas, para limpá-la do que eu chamava de sedimento supersticioso. Minha relação com Deus era de um advogado com um cliente difícil. Eu acreditava na existência de uma inteligência criadora, mas recusava qualquer intervenção direta no mundo físico que não pudesse ser verificada por método independente. Deus não fazia milagres. Deus havia criado as leis da física e as respeitava. Num domingo de manhã, bebia café com um livro aberto na cozinha do meu apartamento em Pádua. Esse detalhe vai parecer irrelevante agora, mas quando você entender o que encontrei no envelope, vai entender por que guardo essa imagem com precisão fotográfica. 4 horas depois, eu estava num hospital em Monza, do lado de uma cama de UTI, olhando para um menino de 15 anos com leucemia fulminante. Não fui chamado como religioso, fui chamado como pesquisador. O diretor do Hospital San Gerardo, professor Enrico Morlacchi, era um contato antigo. Tínhamos trabalhado juntos numa conferência sobre ética médica em Bolonha, 3 anos antes. Ele me ligou numa tarde de quinta-feira, a voz contida, escolhendo as palavras com cuidado. Disse que havia um paciente adolescente, católico, cuja situação clínica estava gerando, nas palavras dele, ocorrências documentadas que não encontramos explicação convencional para dar. Pediu que eu fosse como observador independente, sem agenda religiosa. Exatamente meu perfil. Cheguei ao San Gerardo no dia 8 de outubro de 2006, às 16 horas e 40 minutos. Anotei o horário porque sempre anoto. É hábito de pesquisador. O hospital tem 11 andares. Carlo Acutis estava no 4º andar, ala de oncologia pediátrica, quarto 142. Eu soube o número porque estava escrito num cartão plastificado na porta. Entrei, e a primeira coisa que registrei não foi o menino, foi a temperatura. O quarto de UTI oncológica pediátrica é mantido, por protocolo do San Gerardo, entre 18 e 20 graus centígrados. É um padrão clínico. Temperatura mais baixa reduz o risco de infecção em pacientes imunossuprimidos. Havia um termômetro digital de parede. Ele marcava 23,4 graus centígrados. Pensei, termômetro descalibrado. Fiz uma anotação. O professor Morlacchi estava na sala ao lado. Cumprimentei-o. Perguntei sobre o termômetro. Ele disse que aquele termômetro havia sido substituído na semana anterior, porque o anterior também dava leituras anômalas. O novo tinha sido calibrado pelo técnico de manutenção do hospital no dia anterior. 23,4, não 18, não 20. 23,4, num quarto onde o sistema de climatização estava regulado para 18. Fiz outra anotação. Entrei no quarto 142 pela primeira vez às 16 horas e 52 minutos. Carlo Acutis estava deitado, conectado a um monitor cardíaco que mostrava frequência de 78 batimentos por minuto, pressão sistólica de 86 milímetros de mercúrio. Os dados estavam no display acima da cama. Ele pesava 48 quilogramas.
O prontuário dizia que havia sido 62 na internação, 23 dias antes. Leucemia fulminante tipo M3 não dá espaço. O fígado estava em falência parcial desde o dia 3. Os rins começavam a ceder, mas o menino estava acordado. Não apenas acordado, estava lúcido, de olhos completamente abertos, com uma clareza no olhar que eu não esperava encontrar em alguém naquele estado clínico. Perguntei ao médico responsável, doutora Chiara Vismara, se ele estava sob sedativos. Ela disse que a morfina havia sido reduzida naquela tarde a pedido dele próprio. Ele havia dito que queria estar presente. Me aproximei da cama. Apresentei-me como pesquisador, não como rabino. Disse meu nome completo. David Kessler, do Instituto de Pádua. Carlo me olhou e disse: "Eu sei quem você é, professor Kessler. Obrigado por ter vindo." Não havia como ele saber meu nome antes de eu dizer. Morlack confirmou, depois que não havia mencionado o meu nome para o menino, apenas disse que um professor viria. Senti alguma coisa que não soube nomear naquele momento. Arquivei o dado. Continuei. Passou-se 1 hora naquele quarto. Carlo falou pouco. A respiração custava esforço, mas quando falou, falou com precisão. Não era a linguagem de um adolescente em morfina. Era a linguagem de alguém que escolhia cada palavra como quem empacota coisas importantes antes de uma viagem longa. Em dado momento, eram 18 horas e 13 minutos, tenho no caderno. Ele me pediu que me aproximasse mais. Abaixei a cabeça. Ele disse em italiano com voz completamente clara: "Professor, o que vou te dizer agora não é segredo de nenhum sacramento. Já disse tudo o que tinha para dizer no confessionário. Isso é diferente. Isso é para você." E me disse 3 coisas. A primeira era uma observação sobre um trabalho meu específico. Um artigo publicado em 2003, em alemão, numa revista acadêmica de pequena circulação sobre as visões de Ezequiel e sua possível base neurológica. Um artigo que havia gerado críticas dentro da comunidade judaica. Ninguém naquele hospital, nem Morlack, tinha como conhecer esse artigo. Carlo citou o título com precisão. A segunda eram 2 datas e um endereço que não tinham nenhum sentido para mim naquele momento. Não vou revelar as datas nem o endereço agora, porque esse é o segundo mistério que você precisa guardar comigo até o final desta história. A terceira coisa foi um pedido. Ele tirou do bolso do pijama um envelope branco, fechado com fita adesiva dobrada sobre si mesma. Não havia nada escrito na parte externa. Colocou na minha mão. Disse: "Guarde isso. Não abra enquanto os 2 acontecimentos que mencionei não tiverem ocorrido. Você vai saber quando." E acrescentou uma coisa que mudou o peso do envelope na minha mão. O que está escrito ali dentro já aconteceu. Só ainda não aconteceu para você. Guardei o envelope. Saí do quarto. No corredor, me apoiei na parede porque meus joelhos estavam instáveis. Não de emoção, eu me dizia, de cansaço, da viagem, do ar do hospital. 4 dias depois, Carlo Acutis morreu. Era 12 de outubro de 2006. Tinha 15 anos. Mas o que descobri nas semanas seguintes foi ainda mais inexplicável do que o que tinha vivido naquele quarto. Voltei a Pádua com o envelope dentro do bolso interno do meu casaco de couro marrom. Coloquei-o num compartimento fechado da minha pasta de couro, aquela que levo para todas as aulas. Dei aulas durante 18 anos com esse envelope a 2 metros de mim, 5 dias por semana. Mas antes de me fechar no silêncio, fiz o que qualquer pesquisador faria. Investiguei. A temperatura daquele quarto era verificável. Pedi ao professor Morlack que me enviasse os registros do sistema de climatização do dia 8 ao dia 12 de outubro. Ele enviou. O sistema funcionou corretamente durante todo o período, regulado para 18 graus. Os compressores operavam normalmente, os dutos estavam desobstruídos. A temperatura ambiente de referência, medida pelos sensores externos do hospital, era de 15 graus naquela semana de outubro. Dentro do sistema, 18. Dentro do quarto 142, 23,4 no meu primeiro registro. Pedi um segundo registro. A temperatura aferida pela enfermagem às 21 horas do dia 8, 3 horas depois da minha chegada. 21,7 graus centígrados. Tinha caído, mas ainda estava quase 4 graus acima do máximo do protocolo. Terceiro registro.
Temperatura às 6 horas da manhã do dia 9, 19,2, ainda acima. Com o sistema de climatização funcionando normalmente, dentro de parâmetros técnicos perfeitos, o quarto estava sistematicamente mais quente do que deveria estar. Consultei um engenheiro de climatização, Fábio Ranzoni, especialista em sistemas hospitalares de Bergamo, que percorreu os registros sem saber o contexto. Sua conclusão, por escrito: a diferença entre temperatura do sistema e temperatura do ambiente interno sugere uma fonte de calor não identificada no interior do quarto. A potência necessária para sustentar essa diferença seria equivalente a um aquecedor de 1.200 watts operando de forma contínua. Não havia nenhum aquecedor no quarto, nenhum equipamento médico com essa dissipação térmica. O monitor cardíaco dissipa aproximadamente 80 watts. Ninguém soube explicar. Continuei. Encontrei o site que Carlo havia criado antes de morrer. A exposição dos milagres eucarísticos. 166 casos documentados de diferentes países. Um menino de 14 anos havia percorrido o mundo colhendo evidências, catalogando datas, locais, resultados de análises científicas. Cada caso com fotografia, laudo laboratorial onde existia, fonte verificável. O rigor era de um pesquisador adulto. Fiquei 3 noites seguidas lendo aquele material. Na 4ª noite, encontrei a secção sobre Lanciano, o milagre eucarístico de 750 d.C., na Itália. Havia um laudo científico de 1971, realizado por um professor Odoardo Linoli, anatomopatologista, que analisou o tecido cardíaco humano, tipo AB, miocárdio, sem conservante, com estrutura celular intacta após 12 séculos. Ele havia publicado os resultados. Outro cientista, um professor Bertelli, de Siena, havia replicado a análise em 1981. Mesmos resultados. Eu sou rabino. Lanciano não é meu território teológico, mas os dados de Linoli e Bertelli eram dados científicos, não teológicos. E não havia resposta racional para tecido cardíaco humano vivo após 12 séculos. Comecei a dormir com dificuldade. E então um colega me trouxe algo que eu não havia procurado, mas que me encontrou. O professor Angelo Setti leciona História das Religiões na Universidade Católica de Milão. Nos conhecíamos de conferências. Não somos próximos, mas nos respeitamos profissionalmente. Em fevereiro de 2007, 4 meses depois da minha visita ao San Gerardo, ele me ligou. Disse que tinha ouvido por Morlach que eu havia estado com Carlo nos últimos dias. Perguntou se podia me enviar algo. Chegou por correio. Uma cópia de um diário que a mãe de Carlo, Antônia Salzano, havia permitido fotografar. Não o diário de Carlo. Carlo não tinha diário no sentido convencional. Era um caderno de anotações sobre a exposição dos milagres eucarísticos, com observações pessoais intercaladas. Em uma das páginas, datada de 18 de setembro de 2006, 24 dias antes da minha visita ao hospital, quando Carlo ainda estava em casa e ainda não havia sido internado, havia uma anotação diferente das outras. Não era sobre milagres eucarísticos, era sobre uma conversa. A anotação dizia, em italiano: hoje pensei no professor de Pádua que vai vir. O que guarda nas mãos não são só livros, guarda uma pergunta que não consegue formular. Quando a pergunta tiver resposta, ele vai saber o que fazer com o envelope. 24 dias antes de eu aparecer naquele hospital. 24 dias antes de me apresentar como professor de Pádua. Mostrei a fotografia para 3 grafologistas independentes. Todos confirmaram. Escrita de adolescente, consistente com as outras entradas do caderno, sem alteração posterior detectável. Liguei para Angelo Setti. Perguntei: você sabe se alguém mencionou meu nome para a família antes de eu ir ao hospital? Ele pesquisou. Morlach confirmou novamente. Ele havia contatado a família apenas para informar que um professor pesquisador externo viria observar. Nenhum nome, nenhuma origem. Guardei a fotografia da página do caderno dentro da mesma pasta onde estava o envelope. E ali fiquei por mais 16 anos, ensinando, pesquisando,
publicando, carregando 2 perguntas que não tinha resposta para dar. Mas o bloco 5 desta história ainda não estava completo. Porque Antônia Salzano pediu para me encontrar. Foi em setembro de 2008, 2 anos depois. Viajei a Assis. Carlo havia sido sepultado na Basílica de Santa Maria dos Anjos, no santuário onde São Francisco havia fundado os frades menores. Não fui como peregrino, fui porque Antonia havia pedido. Ela é uma mulher de presença serena, que fala pausadamente e olha direto nos olhos. Tomamos café numa sala pequena perto da basílica. Ela falou sobre Carlo com a naturalidade de quem descreve algo que conhece de cor, não com a dor performática de mãe enlutada, mas com a calma específica de quem conviveu com um mistério grande tempo suficiente para parar de ter medo dele. Em dado momento, ela disse: "Carlo mencionou você." Esperou que eu processasse a frase. Continuou: "Ele mencionou você em julho de 2006, antes de ficar doente. Disse que havia um professor que estudava os milagres para provar que não eram milagres e que esse professor ia receber algo que não saberia como guardar. Disse que ele ia guardar por muitos anos antes de entender." Perguntei: "Ele disse meu nome?" Ela disse: "Não. Disse o professor de Pádua que estuda Ezequiel." Meu artigo sobre Ezequiel havia sido publicado em alemão em 2003, numa revista de tiragem de 800 exemplares, verificável. Antônia então me disse algo que Carlo havia deixado como recado. Ela havia guardado porque não sabia para quem era, até eu aparecer na sua vida 2 anos depois. Era uma frase simples, uma instrução. Diga a ele que vai abrir quando precisar respirar de novo. Não entendi naquele momento. Guardei a frase. Voltei a Pádua. Continuei ensinando. Continuei pesquisando. Continuei carregando o envelope. E então chegou fevereiro de 2020. Tinha 63 anos quando a pandemia fechou o mundo. As universidades fecharam em março de 2020. Fiquei no apartamento em Pádua. Pádua foi uma das primeiras cidades italianas com casos graves. Em abril, comecei a tossir. No dia 22 de abril de 2020, dei entrada no pronto-socorro do Hospital de Pádua com saturação de oxigênio de 86% e temperatura de 38,8 graus centígrados. O médico de plantão, Dr. Francesco Navarro, especialista em pneumologia, fez a triagem e me encaminhou para a ala respiratória. Diagnóstico: pneumonia bilateral por Covid-19 grave, com comprometimento estimado em 42% do parênquima pulmonar na tomografia de admissão. Internaram-me no 4º andar. 4º andar. No primeiro momento não conectei. Estava com febre, com dificuldade de respirar, com a cabeça pesada de sedativos leves que me deram para reduzir a ansiedade respiratória. Mandaram um funcionário buscar minhas coisas no apartamento. Entre as coisas que trouxeram estava minha pasta de couro. Hábito de 40 anos, eu havia pedido especificamente. Na segunda noite de internação, acordei às 3 da manhã com saturação em 92%, o alarme do monitor soando baixo. A enfermeira entrou, ajustou o oxigênio, saiu. Fiquei olhando para o teto e conectei. 4º andar, hospital, dificuldade de respirar. Peguei a pasta. Os dedos tremiam. Não de frio, a temperatura do quarto era de 22 graus. Anotei no bloquinho que estava na mesa de cabeceira, mas de uma espécie de urgência que não saberia descrever tecnicamente. Abri o compartimento interno. O envelope estava ali. 18 anos na mesma pasta, no mesmo compartimento. A fita adesiva havia ressecado. Abriu com facilidade. Dentro havia uma folha de papel dobrada em 4. Letra de adolescente em italiano em caneta azul. 3 linhas. Professor David Kessler de Pádua, que estuda Ezequiel. No dia em que não conseguir respirar sozinho, no 4º andar de um hospital, lembre-se, não é o fim, é onde começa o resto. Carlo, setembro de 2006. Setembro de 2006. Um mês antes de Carlo ser internado. 2 anos antes de eu ir a Assis conhecer Antônia. 14 anos antes de eu estar no 4º andar de um hospital sem conseguir respirar sozinho. Meu nome completo. Minha cidade, minha área de estudo, o andar, o sintoma específico, não dor, não fraqueza, respiração, caí, não das forças, estava deitado. Caí no sentido em que um argumento cai, o meu
Especificamente, aquele que havia levado 42 anos construindo, desmoronou naqueles 30 segundos de leitura. Chorei pela primeira vez desde o funeral da minha mãe, em 1988. A enfermeira entrou porque o alarme do monitor havia disparado, frequência cardíaca de 112 batimentos por minuto. Ela me encontrou com a folha de papel no peito, chorando, saturação em 89. Chamou o Dr. Navarro. Ele entrou, viu meu estado, perguntou o que havia acontecido. Mostrei o papel. Ele leu, releu, olhou para mim, disse em voz baixa: "Quando isso foi escrito?" "Setembro de 2006. Ele ficou em silêncio por um momento longo. Depois disse: "Vou precisar documentar isso." Pediu autorização para fotografar o papel. Dei. 2 horas depois, minha saturação havia estabilizado em 95. Não houve intervenção adicional. O Dr. Navarro me disse às 5 da manhã que meu quadro havia estabilizado de forma inesperadamente rápida para o grau de comprometimento pulmonar registrado na tomografia. Não soube explicar. Tive alta em 12 dias. No dia em que saí do hospital, fui direto a uma livraria que ficava aberta naquele período estranho de semi-lockdown. Comprei um caderno novo, sentei num banco externo com máscara e escrevi durante 3 horas tudo o que me lembrava. Cada temperatura, cada data, cada número, cada frase. Depois escrevi no topo da primeira página o que Carlo Acutis sabia em setembro de 2006. Levei esse caderno ao Vaticano em junho de 2020, 4 meses depois da alta. Fui recebido por um membro da Congregação para as Causas dos Santos. Não vou dar o nome a pedido dele. Apresentei a documentação, o envelope original, a fotografia da página do caderno de Carlo feita por Ângelo Setti, o laudo de Fábio Ranzoni sobre a temperatura do quarto 142, os registros hospitalares do meu prontuário de internação de 2020 com o andar e o diagnóstico. Em outubro de 2020, Carlo Acutis foi beatificado pelo Papa Francisco. Não estava na cerimônia presencialmente. A pandemia ainda impunha restrições. Assisti em Roma, numa sala pequena, com Ângelo Setti ao meu lado. Em setembro de 2025, Carlo foi canonizado pelo Papa Leão XIV, durante o jubileu. Desta vez estava em Roma, na Praça de São Pedro, com 46 mil pessoas. Levei o caderno. Onde estou hoje? Tenho 68 anos. Ainda dou aulas em Pádua, mas as aulas mudaram. Não ensino mais desconstrução de narrativas milagrosas. Ensino epistemologia da experiência religiosa, como construir critérios rigorosos para avaliar o que a razão não alcança, sem por isso abandonar a razão. É um campo diferente, mais honesto, creio. Dei testemunho 3 vezes para o processo de canonização de Carlo Acutis. Cada vez apresentei documentação. Cada vez, os membros da congregação verificaram de forma independente o que eu trazia. Em 2022, soube do segundo milagre oficialmente reconhecido para a canonização de Carlo, a cura de Valeria Valverde, uma jovem costarriquenha com trauma craniano grave, em 2022. Não a conheço pessoalmente, mas quando li o laudo médico, recuperação neurológica considerada inexplicável pelos especialistas que a acompanhavam, reconheci a estrutura, a anomalia, o dado que não se encaixa, a verificação que falha, o resultado que não deveria existir. Carlo continua trabalhando. Em outubro de 2023, fui a Assis pela segunda vez. Desta vez fui a São Pedro I, não o apóstolo, o santo de Assis. Entrei na Basílica de Santa Maria dos Anjos. Fui à tumba de Carlo Acutis. Ajoelhei-me. Não recitei nenhuma oração da tradição judaica. Não tinha palavras da minha tradição para aquele momento. Fiquei em silêncio por 20 minutos. Antes de sair, coloquei o envelope, o original, agora vazio, sobre a tumba por 30 segundos. Depois o guardei de volta no bolso. Ainda tenho. Há uma frase que Carlo disse, que chegou até mim por Antônia Salzano, que não consigo tirar da cabeça. Ele disse: "Todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias." Passei 42 anos sendo uma fotocópia de uma ideia que alguém antes de mim havia tido sobre o que era possível. Um menino de 15 anos, morrendo num hospital em Monza, escreveu o meu nome completo.
a minha cidade, o meu campo de estudo, o andar de hospital onde eu estaria 14 anos depois e o sintoma específico que me derrubaria, e guardou isso num envelope porque sabia que eu precisaria de tempo. Sabia que eu precisaria de 18 anos para estar pronto para abrir. Não tenho como explicar isso com nenhum dos instrumentos que construí em 42 anos de trabalho rigoroso. Tenho apenas o envelope vazio e a folha de papel que guardo plastificada na mesma pasta de couro, com o caderno novo que escrevi em 2020 no banco de fora da livraria com máscara. E uma pergunta diferente das que fiz a vida inteira. Não, isso é possível? Não, como foi possível? Mas, para quê? Carlo Acutis morreu com 15 anos depois de documentar 166 milagres eucarísticos porque queria que as pessoas soubessem que o céu não é um conceito, é um destino. E os que chegam lá primeiro às vezes mandam sinais para os que ainda estão aqui tentando decidir se acreditam. Eu decidi. Se este testemunho tocou algo em você esta noite, peço que se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-lo. As pegadas do céu estão em toda parte, basta saber olhar.